Universidade Federal de São Paulo. Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional. Gravação da webconferência, audiodescrição diante do quadro da educação à distância em tempos de pandemia. Consultora em audiodescrição, Luciane Molina. Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos e todas aqui nessa webconferência. Antes de mais nada, eu quero fazer os agradecimentos, porque eu estou super feliz e honrada para falar quem é o consultor em audiodescrição e a importância da audiodescrição em tempos de isolamento por conta do Covid-19. É um tema bem abrangente e muito importante no cenário atual da inclusão e da acessibilidade da pessoa com deficiência visual, principalmente, que é o foco da nossa fala, da minha fala aqui, e da fala das colegas, que com certeza vão contribuir bastante nessa webconferência hoje aqui com a gente. Eu quero agradecer à Unifesp pelo convite, à Universidade Federal de São Paulo, ao Núcleo UAB Unifesp, à coordenação e aos professores do curso de Tecnologia de Design Educacional, TED, aos alunos, a todos os alunos, ex-alunos e a todas as pessoas que se interessaram pela temática da audiodescrição e realizaram a inscrição aqui na webconferência, e todos que estiveram aqui com a gente ontem, conosco ontem, e que voltaram para ouvir mais um pouquinho sobre audiodescrição. Eu volto a reforçar que a fala que eu farei hoje é a mesma fala que eu optei a fazer ontem, mas a gente também tem algumas coisas novas, contribuições de colegas, então, com certeza, quem esteve ontem comigo vai ter uma chance a mais de conhecer um pouquinho sobre a questão da audiodescrição e esse cenário todo diante da pandemia. Antes de começar, também, eu quero contar para vocês qual é o meu lugar de fala, né, para que vocês conheçam de onde eu vim e como que eu me inseri nesse contexto de audiodescrição, né? Eu sou pessoa com deficiência visual, então, desde o início, né, do meu percurso acadêmico, do meu percurso escolar, eu precisei que outras pessoas emprestassem os olhos para que eu tivesse acesso ao conteúdo imagético do mundo, né? Embora eu tenha iniciado o meu percurso escolar como pessoa com baixa visão, e posteriormente essa situação ela se transformou para a cegueira, em todo momento eu precisei desses olhos amigos para guiar os meus caminhos pelo mundo das imagens. E é por isso que eu sou apaixonada pela audiodescrição, porque a audiodescrição ela dá autonomia, ela dá independência, ela cria inúmeras outras oportunidades. E hoje eu me tornei pesquisadora em acessibilidade e educação inclusiva e educação à distância. O meu mestrado é em educação com enfoque em práticas escolares inclusivas, dentre elas o uso da audiodescrição em sala de aula. Então, eu entrevistei sujeitos com deficiência visual que também tiveram um percurso escolar, acadêmico e que precisaram da audiodescrição para se adentrarem ao meio escolar e para continuarem aí os estudos em níveis mais elevados de ensino. Eu sou pedagoga, sou brailista, sou professora, sou docente e tutora dos cursos de disciplinas dos cursos de licenciatura da Universidade de Taubaté, a educação à distância, e sou consultora em audiodescrição, né? Que é isso que eu vim conversar com vocês, sobre a audiodescrição. E esse meu lugar de fala é o lugar de pesquisador e de usuário da audiodescrição. Então, a gente tem essas questões para serem abordadas, porque a audiodescrição, ela perpassa todos os ambientes, né? Eu costumo dizer que ela é transversal. Ela cabe na escola, ela cabe no teatro, ela cabe no cinema, ela cabe no entretenimento, ela cabe em qualquer lugar onde existam imagens, a audiodescrição também está presente. Então, esse estar presente faz com que a audiodescrição ela seja transversal e ela permeie todo essa atmosfera das práticas escolares inclusivas também. E eu só cheguei onde eu estou porque eu sempre enxerguei o mundo, né, através dos olhos de alguém.
E essa audiodescrição que as pessoas sempre fizeram para mim, ela é uma audiodescrição mais particularizada, ou seja, ela não tinha técnica. Ela era uma audiodescrição mais informal, e até hoje essa audiodescrição informal, ela está presente nas nossas vidas, no cotidiano da pessoa com deficiência visual, quando a gente questiona, quando a gente indaga sobre uma situação imagética que não pode estar no alcance das nossas mãos, ou dos nossos ouvidos, ou dos outros sentidos. Quando essas situações elas fogem do alcance que os outros sentidos conseguem atingir, conseguem reconhecer, essa audiodescrição, esse questionamento, essa indagação, ela faz com que o outro te descreva as cenas, as situações, e essa audiodescrição é informal. E é importante destacar que, quando a gente fala em audiodescrição, a gente fala de uma profissionalização recente, muito recente no cenário brasileiro. A audiodescrição é uma ciência recente que está sendo desenvolvida em muitas mãos, né? Por meio de muitas mãos. Ela é uma ciência que não foi criada aqui, mas que está se adequando e se adaptando ao público brasileiro. E por isso, a gente já tem um avanço significativo, porque o audiodescritor ele já é considerado profissional dentro da classificação brasileira de ocupações. Então, já existe a formalização do audiodescritor enquanto profissional que faz a audiodescrição desses elementos imagéticos. Também é importante destacar que, embora qualquer um possa fazer audiodescrição quando questionado, quando indagado por uma pessoa com deficiência visual, qualquer pessoa pode praticar audiodescrição nas aulas ou em qualquer lugar que estiver, mas para que a pessoa se torne um audiodescritor profissional, é preciso fazer cursos, é preciso se especializar. Por quê? Porque a audiodescrição, hoje, ela é formal. E sendo formal, ela tem algumas diretrizes que foram criadas para padronizar algumas questões imagéticas. Ou seja, a audiodescrição é a maneira da pessoa com deficiência visual construir a imagem na mente. E de que forma que ela vai construir essa imagem na mente? Através da audiodescrição das palavras que o outro vai narrar ou que o outro vai escrever para que seja lida por leitores de tela, por outras tecnologias assistivas, enfim. Mas, de certa forma, a audiodescrição, ela vai ser uma tradução de um evento visual para um evento verbal, através de palavras, para que a pessoa com deficiência visual construa na mente essa imagem. E para que essa imagem ela seja construída adequadamente, ela não fique truncada, ela não fique embaçada, ela seja esculpida de maneira correta, é preciso que se tenha diretrizes a seguir. Não são regras, são diretrizes. E essas diretrizes é que o profissional da audiodescrição precisa dominar. Então, é super importante. Qualquer um pode fazer audiodescrição? Pode. Qualquer um deve fazer audiodescrição? Deve. Mas para ser um audiodescritor, é preciso saber das diretrizes, ter domínio dessas diretrizes. Mas afinal, o que é audiodescrição, gente? Simples. A audiodescrição é uma tradução intersemiótica, ou seja, é uma tradução de uma linguagem visual para uma linguagem verbal ou escrita através de palavras, né? Essa tradução, ela faz com que a audiodescrição ela seja um produto social, porque ela passa por outras pessoas que têm vivências diferentes e que faz com que essa tradução ela tenha diferentes estilos. Porém, a gente não pode dizer que esses estilos, eles são formas distintas de se produzir audiodescrição, de forma alguma. Justamente para dar uma padronizada nisso, é que existem as diretrizes.
As diretrizes, elas fazem com que a audiodescrição tenha neutralidade. O audiodescritor, ele não pode interpretar, ele não pode julgar, ele não pode deduzir o que ele está audiodescrevendo. Ele precisa ter objetividade naquilo que ele vai falar, ele precisa ter clareza, ele precisa escolher muito bem as palavras para ele compor esse repertório de imagens. Ok? Então, isso é audiodescrição, é traduzir um evento visual num evento verbal, num evento narrado ou num evento escrito. Quem se destina à audiodescrição? A audiodescrição, basicamente, se destina a pessoas com deficiência visual, que é o foco aqui da nossa palestra. Porém, ela é muito mais ampla, porque ela também abrange a questão da deficiência intelectual, da deficiência da deficiência intelectual, né, que eu já falei, da dislexia, de pessoas analfabetas, de pessoas idosas, enfim, ela abrange tantas outras pessoas quanto a capacidade do audiodescritor de narrar esses fatos. Ou seja, se a gente falar de pessoas com deficiência visual, a gente já está falando de um público bem mais amplo do que as pessoas apenas que são cegas. Quando a gente fala da deficiência visual, a gente fala de dois grupos muito distintos, que são as pessoas cegas, de um lado, e são as pessoas que têm baixa visão do outro. Né? As pessoas cegas são aquelas pessoas que têm pouquíssima ou nenhuma capacidade de enxergar, né? Ou que enxergam um vulto, uma claridade, ou que não enxergam nada. E as pessoas com baixa visão, que mesmo com correção óptica, não conseguem ter uma capacidade visual satisfatória para ter acesso a esses elementos visuais. Então, a audiodescrição ela serve para todos os públicos. Onde cabe a audiodescrição? Eu falei há pouco que a audiodescrição cabe aonde tem imagens. Então, todos os eventos em que a imagem está presente, todo o conteúdo imagético, é possível que se faça audiodescrição. Até porque 80% de toda a informação do mundo, ela vem pela visão para quem enxerga. E para quem não enxerga, ela vai vir através dos outros sentidos, através de outros caminhos, que Vygotsky chama de caminhos alternativos de desenvolvimento, e a audiodescrição é um desses caminhos alternativos de desenvolvimento. Através dos olhos de alguém, da audiodescrição, a pessoa que não enxerga vai ter acesso aos eventos visuais. A audiodescrição ela cabe dentro de produtos estáticos e dinâmicos. O que são produtos estáticos e dinâmicos? Produtos dinâmicos são produtos do audiovisual, ou seja, cinema, teatro, exposições, novelas, musicais, óperas, casamentos, que é um evento social, e todos os eventos que tenha movimento, né, que tenha cenas. As imagens estáticas, ao contrário das dinâmicas, são aquelas que não têm animação. Ou seja, são figuras, gravuras, histórias em quadrinhos, esculturas, enfim, todos os eventos que não são animados. E isso inclui também a questão de gráficos, infográficos, tabelas, planilhas, livros didáticos, slides que o professor passa em aula, e todos esses aspectos de figuras estáticas. Quem produz a audiodescrição? É importante frisar que a audiodescrição ela não é um produto isolado, ela não tem por si só um fim através de um trabalho isolado. A audiodescrição, ela inclui uma equipe que precisa trabalhar em prol daquele produto. E essa equipe trabalha coletivamente através do roteirista, que é quem vai criar os roteiros de audiodescrição, quem vai enxergar aquilo que a pessoa com deficiência visual não vê e que vai colocar no papel o que é relevante, de fato, dentro das diretrizes, para criar um roteiro de audiodescrição. O outro profissional da equipe vai ser o consultor em audiodescrição,
que é uma das nossas falas, da minha fala aqui. O consultor em audiodescrição é aquela pessoa com deficiência visual, formada em audiodescrição e conhecedora das diretrizes de audiodescrição, que vai validar o produto. É o consultor que vai pegar aquele produto, aquele roteiro, e vai verificar se realmente aquele roteiro faz sentido, se formou a imagem, se tem algum questionamento, alguma lacuna, algo que está em excesso, enfim. É o consultor em audiodescrição que é o profissional responsável por dar o feedback naquele produto. Então, o roteirista sempre vai precisar trabalhar em parceria com o consultor em audiodescrição. É aquela máxima, nada sobre nós sem nós. Se o produto é para pessoas com deficiência visual, em potencial, principalmente para pessoas com deficiência visual, apesar de abranger outros públicos, é a pessoa com deficiência visual que vai ter condições de validar aquele produto, se aquele produto está realmente, se ele vai atingir realmente o público a que se destina. O outro profissional que trabalha na equipe de audiodescrição é o narrador. É a pessoa que vai narrar, que vai locucionar a obra, ok? Se a obra não for locucionada, essa obra vai precisar ser escrita. E aí, essa escrita, esse texto vai ser lido por um leitor de tela ou vai ser lido em braille pela pessoa com deficiência visual. Nós temos dois tipos de audiodescrição, que é a audiodescrição gravada e a audiodescrição escrita, que é o que eu acabei de falar para vocês. Muitas pessoas acreditam que a audiodescrição é só um produto gravado, mas, ao contrário disso, a audiodescrição também é um produto escrito, que pode ser lido em braille ou pode ser ouvido pelos leitores de tela. E aí, quem é o consultor em audiodescrição, né? Vamos falar um pouquinho dessa figura tão importante na equipe e que muitas vezes é deixada de lado, muitas vezes ela é esquecida, né? O trabalho do consultor é um trabalho recente, é um trabalho que muitas equipes estão colocando só agora para validar esses roteiros, e esse trabalho, ele qualifica o roteiro, ele qualifica o trabalho do audiodescritor, fazendo com que a produção ela fique muito mais fluida. Quem que é esse consultor, né? O consultor é aquela pessoa que questiona, que indaga, é aquela pessoa que aponta os excessos, que aponta as lacunas, que verifica se realmente a imagem está sendo formada de maneira correta. Por quê? Por que o roteirista ele não é capaz de fazer essa revisão? Porque o roteirista ele tem influência daquilo que ele está vendo. Ele tem a influência da visão, e muitas vezes essa influência da visão também influencia o produto final. Ele acha que aquilo que ele colocou já é suficiente, muitas vezes não é, ou muitas vezes está em excesso. Essa influência da visão, ela precisa também ser deixada um pouquinho de lado, por isso o consultor em audiodescrição. O consultor precisa ter o conhecimento sobre a técnica, sobre o tipo e natureza da obra, um vasto repertório imagético, ser pessoa com deficiência visual e ter cursos que o habilitem a ser consultor em audiodescrição. E aí eu digo, ser usuário de audiodescrição apenas não basta para ser consultor em audiodescrição. É preciso mais do que isso. É preciso um conhecimento profundo da obra. É preciso que esse consultor, ele dialogue bastante com o roteirista. Essa parceria é fundamental, tá? Vai questionar e vai indagar sobre aquilo que falta ou aquilo que está em excesso. Ele vai analisar tudo que precisa ser analisado. E de que maneira que pode ser feita essa consultoria? Pós-roteiro, então ele vai ter o roteiro em mãos, então ele vai ler aquele roteiro e vai perceber naquele roteiro, vai anotar tudo aquilo que falta, tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que está ok, né, para ele validar esse roteiro. Geralmente, a consultoria pós-roteiro é feita em imagens estáticas, tá? Aquelas imagens inanimadas. E aí eu trago um dado muito importante para vocês. Por isso que eu estou aqui no meu computador, por isso que eu estou usando fone de ouvido, porque eu uso uma tecnologia assistiva no computador, que é um leitor de telas. Então, eu fiz meu roteirinho aqui, trouxe alguns dados, e eu vou precisar ler alguns dados para vocês.
Sobre o roteiro de imagens estáticas. O Twitter foi a primeira rede social que adotou a descrição, a legendagem, a audiodescrição de imagens nas fotografias. Tá? Então, o usuário que quer fazer isso, ele vai lá nas configurações, os recursos de acessibilidade, ativa a descrição de imagem, e ao publicar uma imagem, vai abrir um campo para ele fazer a audiodescrição daquela imagem, descrever com palavras aquela imagem, tá? E como que é feita essa audiodescrição em palavras? Ele vai digitar ali, e quando o usuário com deficiência visual passar em cima daquela foto, aquela audiodescrição ela vai ficar como um atributo alt para os programadores aí. O atributo alt é aquele atributo dentro daquela etiqueta em HTML, em que a gente coloca um texto alternativo, e esse texto é lido pelo leitor de telas, só que ele não aparece na tela para quem enxerga, né? Muitas vezes ele não aparece para não atrapalhar a questão visual do site. No Twitter acontece isso. A audiodescrição ela é lida pelo leitor de tela, mas ela não aparece na tela, para não atrapalhar, para não interferir naquele conteúdo. E aí no Twitter estabeleceu-se que essa audiodescrição pode ser feita em até 78 palavras, 343 caracteres sem espaços e 420 caracteres com espaço. Então, pode-se usar essa medição também para outras redes sociais, porque é um número assim adequado de caracteres, é uma quantidade adequada de palavras, não está em excesso e também não é muito pouco, né? Cabe ali a audiodescrição. Então, essa quantidade de palavras pode ser levada para o Facebook, que não tem esse recurso ainda tão bem estabelecido, mas essa audiodescrição ela pode vir no corpo do texto com a hashtag, né? Tem alguns que usam hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, hashtag audiodescrição da imagem. Então, essa quantidade de caracteres, de palavras, que eu vou repetir aqui para vocês, 78 palavras, 343 caracteres sem espaços e 420 caracteres com espaços, pode ser uma padronização para imagens estáticas, seja ela de mídias sociais, seja ela de plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem, sejam elas de livros didáticos. Uma quantidade muito boa para não estar nem excesso, nem poucas palavras, tá? Outra forma de fazer a consultoria é depois do produto pronto. Geralmente, a consultoria da audiodescrição depois do produto pronto é feita na TV, tá? Ou seja, a TV faz um roteiro, já faz a mixagem ali, né, com o produto audiovisual, e esse produto audiovisual é passado para o consultor, que faz algumas alterações pontuais, né, naquele roteiro, naquele produto pronto, para fazer algumas alterações. A gente tem também a consultoria concomitante, que particularmente é uma das que eu mais gosto, porque ela tem uma economia de tempo e ela tem também a questão do trabalho em equipe muito fortalecido, porque a consultoria póstuma, tanto o audiodescritor roteirista como o audiodescritor consultor precisam estar ali no mesmo tempo, seja presencialmente, seja por videoconferência. Ok? E tem uma economia de tempo muito grande. Então, no momento em que o roteiro ele é produzido, ele já está sendo validado, ele já está sendo questionado pelo consultor. Então, ele é produzido em duas mãos. É muito vantajosa essa forma de consultoria. E aí, terminando um pouquinho sobre a questão da audiodescrição, eu quero falar para vocês qual é a relação entre a audiodescrição e o isolamento social por conta da Covid-19.
É um tema, assim, bem relevante para o cenário que a gente vive hoje de isolamento social, porque, embora as questões de acessibilidade comunicacional, elas estejam relacionadas à audiodescrição, essa é uma questão que já faz parte do nosso cotidiano enquanto pessoa com deficiência visual. Porém, ela ganhou uma relevância muito maior nesse momento de isolamento social, em que tudo que era presencial passou a ser feito através do EAD, da educação à distância, passou a ser feito através das redes sociais, passou a ser feito através das plataformas do computador, da internet, dos sites de venda, de compra, enfim, tudo, todas as nossas atividades que eram presenciais, hoje passou a ser virtual. E aí, a gente fica pensando, né? Mas as coisas precisaram ser adaptadas de uma forma muito rápida. Não deu tempo de adaptar para as pessoas com deficiência. Mas quem cabe dentro do seu todos, né? Se todos têm o direito de estudar, por que a pessoa com deficiência visual não vai ter acesso a uma plataforma com acessibilidade, né? Por que ela não tem direito, por exemplo, a fazer uma compra numa loja virtual, sendo que as outras pessoas têm esse direito? E aí eu trouxe outro dado para que vocês levem com vocês para uma reflexão, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 7 pessoas no mundo vivem com deficiência. Seja ela deficiência sensorial, né, que é visual, auditiva, deficiência intelectual, física, enfim. E no censo do IBGE de 2010, são 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo cegas e com baixa visão. Então, é um número expressivo. Por que não considerar essas pessoas também como estudantes, como consumidoras, como pessoas, acima de tudo, que precisam da informação para que possam se proteger contra o Covid-19? A proteção aí passa exclusivamente pela informação. E a informação sem audiodescrição, ela não vai chegar em muitos casos, principalmente quando é uma informação trazida através de vídeos sem acessibilidade, de fotografias e de imagem. Ser pessoa com deficiência não significa maior vulnerabilidade para o coronavírus, de forma alguma, tá? A deficiência apenas visual, ela não causa, ela não provoca a maior vulnerabilidade para o coronavírus. Mas o ambiente em que a pessoa está inserida, sim, ela pode potencializar esse risco, porque a pessoa com deficiência, muitas vezes, ela precisa da ajuda do outro, ela precisa ser guiada por outro, ela utiliza recursos como bengalas, óculos, enfim. E muito mais do que isso, a pessoa com deficiência visual, ela precisa das mãos para tocar os objetos, os elementos. Ela usa muito mais as mãos. E aí, para que essa pessoa possa enfrentar a pandemia, essas informações todas, né, de como higienizar as mãos, de como fazer uma máscara, de como higienizar um óculos, de como se manter protegida, essas informações todas, elas precisam vir com audiodescrição. Inclusive, os boletins diários. No meu município, por exemplo, o governo local, isso eu posso falar, porque a gente já resolveu essa questão, ele começou a emitir os boletins diários através de uma imagem nas redes sociais. E aí a gente não tinha acesso de quantas pessoas estavam suspeitas, confirmadas, em análise, quantos leitos estavam ocupados no município. Essas informações são importantes. E aí cabe a nós, com deficiência visual, pessoas com deficiência visual, e que trabalhamos com isso, alertar o poder público, alertar as universidades, alertar as pessoas em geral para a importância da audiodescrição.
E eu volto a reforçar, qualquer um pode fazer audiodescrição. Porém, uma audiodescrição com qualidade precisa de técnica, tá? Mas qualquer um pode começar. E qualquer um pode se apaixonar por audiodescrição e se tornar um audiodescritor profissional. Por que não? Durante a quarentena, a internet ela passou a ser o principal meio de comunicação, né? Como eu falei, para as compras, para a questão dos serviços, dos órgãos públicos, para a gente não precisar sair de casa, e principalmente para a questão da educação em geral, né? A educação passou a ser EAD. Eu já trabalhava com educação à distância antes da pandemia? Sim, mas muitas das atividades eram presenciais, como, por exemplo, às vezes bancas de TCC, provas presenciais, atividades de extensão. Agora tudo passou para o virtual. E o uso de plataformas, muitas vezes, acabou se tornando uma barreira para quem não vê, para quem não enxerga. Porque eu trouxe ainda outra pesquisa para vocês. Por que acabou? Por que essas plataformas se tornaram barreiras para quem não enxerga, né? Porque a gente tem uma pesquisa que diz que no Brasil a gente tem... cadê a pesquisa aqui? Aqui. O nosso país tem 14 milhões de sites, né? E desses 14 milhões de sites, apenas 100 mil têm acessibilidade, né? É uma discrepância muito grande. E a gente fala em acessibilidade nos sites com relação à descrição de imagem, é claro, mas também com relação à organização da estrutura desses sites, a etiquetagem dos botões, ao comando Alt, ao atributo Alt na descrição das figuras, das legendas, a organização estrutural dos links, dos títulos e dos elementos dentro dessa página, dos cabeçalhos. Enfim, tem coisas muito simples que podem ser feitas para colocar acessibilidade dentro dos ambientes virtuais, dentro desse espaço de navegação que se tornou tão comum. Eu tenho uma frase aqui que eu até anotei aqui para vocês, que hoje o que torna esse momento diferente, né, que eu já até frisei aí, que a questão da falta de acessibilidade é algo que já faz parte do nosso cotidiano, mas o que torna o momento diferente é o conteúdo das informações que se tornam mais necessárias hoje em dia, né? E aí a gente também trabalha com a questão das plataformas virtuais. O que um professor pode fazer para tornar uma aula acessível? Se ele está fazendo uma videoaula, por exemplo, os gestos e apontamentos que ele faz, né? Isso, aquilo, lá, aqui, pode ser audiodescrito por ele próprio. Então, se eu vou apontar algo, eu simplesmente elimino o isto, aquele, esses elementos tão genéricos do repertório, e eu descrevo aquilo que eu estou apontando. Quando for passar slide, o que o professor precisa fazer? Ele precisa situar o aluno o que ele está falando, o que tem naquela tela, e o que é relevante naquela tela, né? Se tem alguma expressão com mais destaque, se tem um título que precisa ser levado em conta, se tiver uma imagem que realmente seja relevante para aquele contexto. Se for uma imagem de preenchimento, não tem necessidade. Mas se for uma imagem que faz referência àquele conteúdo, sim. Né? Descrever um gráfico, descrever um infográfico, uma história em quadrinhos, né? Converter uma tabela que está numa imagem para um documento do Word, por exemplo. Um PDF com recursos de acessibilidade. Então, eu tenho inúmeras soluções que podem ser usadas dentro do ambiente virtual, por exemplo. Essa semana eu fiz 2 intervenções muito importantes na questão da educação à distância.
Uma delas foi dentro da plataforma onde eu trabalho, na universidade, e uma das alunas com deficiência visual, ela não estava conseguindo acessar o campo de edição de um texto web da tarefa. E realmente eu percebi que aquele editor de textos era muito complexo e travava o leitor de telas. E como nós não temos a opção de configurar as preferências no perfil do aluno, eu solicitei para que o TI ele fizesse esse ajuste no perfil dela. Então, não interferiu para os outros alunos e ela recebeu um editor de texto simples, que não travasse o leitor de telas e que permitisse que ela participasse ali da atividade como todo mundo. É uma adaptação simples que fez com que ela ganhasse pelo menos 50% a mais de acessibilidade ali no espaço virtual. A outra intervenção foi com relação a uma criança que recebeu da professora uma tarefa de criar um slide, uma criança com deficiência visual, e a tarefa consistia na criança criar um slide com fotografias, com imagens de periféricos de computador para que ela aprendesse o que são periféricos. E aí eu questionei, né? Não adianta, a tarefa é para a criança, não adianta os pais fazerem por ela. Né? A criança não tem condições de trabalhar com a imagem se a imagem não for audiodescrita, né? Então, o que o professor poderia fazer nesse caso? E a professora decidiu simplesmente dispensar a criança dessa tarefa. Eu também questionei, porque se os outros alunos eles têm direito de aprender, essa criança também tem. E aí, eu sugeri para que ela utilizasse, para que a professora utilizasse uma habilidade do aluno, né, algo que ele gostasse, que no caso foi o YouTube, para que ela separasse alguns vídeos do YouTube que pudessem atingir o objetivo da atividade, né, para que ela pudesse mostrar o que são periféricos através de vídeos que sejam bem narrados, e depois ela pedisse para a criança uma explicação por áudio no próprio WhatsApp, para que a criança explicasse aquilo que ela aprendeu. E realmente foi um sucesso a atividade. Então, a gente tem caminhos, a gente tem diferentes trilhas que podem ser percorridas para chegar a um determinado objetivo em comum, né? E com relação aos ambientes virtuais de aprendizagem, hoje a gente tem vários, né? Hoje a gente tem o Moodle, né, o principal aí das universidades, que inclusive a Unifesp, né, a Universidade Federal de São Paulo, está fazendo um belíssimo trabalho com relação à implantação de recursos de acessibilidade na plataforma, e de antemão eu já quero agradecer por me convidarem para fazer validação nesses sistemas todos, e está sendo, assim, muito rica a experiência, e eu tenho certeza que para todos que passarem a utilizar essa plataforma com acessibilidade vai ser muito relevante, né? Vai ser, assim, um exemplo a ser seguido por outras universidades também, com certeza. A gente tem o Google Class, o Classroom, ele é acessível, a ferramenta em si, né, a plataforma em si é acessível. Agora, a acessibilidade total vai depender do conteúdo que será colocado nessa plataforma, né? Se os vídeos eles têm audiodescrição, se tem conteúdo textual, se o slide ele está bem distribuído, enfim, se as imagens elas têm audiodescrição, tá? A gente tem as plataformas aqui de videoconferência, o Google Meet, o Zoom. A gente tem plataforma Hotmart, Coursera, redes sociais, que também a gente está utilizando as redes sociais para fazer lives, né? As lives, muitas vezes, elas necessitam de mais descrição por parte de quem faz as lives. A gente sabe que muitas vezes não dá para colocar audiodescrição, mas seja mais descritivo, né? Isso ajuda bastante. O próprio YouTube, né, para a transmissão das aulas, a gente sabe que tem uma rede aí de ensino que está transmitindo as aulas pelo YouTube e que tem uma plataforma, porém, tanto as videoaulas transmitidas quanto a plataforma não tem recurso algum de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, não tem audiodescrição, o aplicativo ele não é acessível com leitores de tela, então tem uma questão muito forte aí, né?
Os próprios blogs precisam conter acessibilidade, audiodescrição, enfim. E pensar também em quem é esse aluno, né? Pedir opinião, conversar com ele, saber do que ele precisa. Muitas vezes, o próprio aluno com deficiência, ele dá pistas daquilo que vai servir melhor para ele, né? Daquilo que ele vai se beneficiar mais da sua aula. O que eu percebo muito nas plataformas são tutoriais construídos para quem vê, né? Primeira coisa que a gente acessa num curso, por exemplo, é um tutorial de como mexer na plataforma. E aí, será que esse tutorial foi pensado para quem não enxerga, né? As pessoas com deficiência visual, elas estão chegando cada vez mais nas universidades. E não só por conta da pandemia, não só por conta do EAD. É claro que isso influenciou muito e tem trazido mais pessoas com deficiência visual, mas elas já estão chegando nas universidades desde que a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, ela trouxe para a educação básica, ela fortaleceu a educação básica para que essas pessoas elas atingissem níveis mais elevados de ensino. Então, a gente tem aí 12 anos da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, então essas pessoas estão chegando com mais força, em mais números, em mais quantidade, nas universidades. Isso eu constatei na pesquisa de mestrado. E aí, agora que todas as atividades elas são online, essas pessoas chegaram ainda mais nas universidades. E de que maneira que elas vão acessar um sistema que talvez não foi preparado para elas e que nem tutorial tem, né? O tutorial é feito para quem enxerga, né? Clique nessa mãozinha, clique no balãozinho, clique no ícone verde, né? Tudo isso não faz muito sentido para quem não vê. É preciso criar tutoriais, é preciso criar videoaulas, é preciso adaptar sistemas, é preciso ser consciente e ter bom senso. Fazer audiodescrição não é simples de forma profissional, mas ter bom senso, eu acho que cabe a todos. Dá para todo mundo fazer o seu, né, da sua forma, fazer de um jeitinho que todo mundo participe. É uma situação difícil para todo mundo, os professores estão sobrecarregados, sim, mas as pessoas com deficiência também querem participar. Então, dá para fazer um pouquinho, né, diferença na vida dessas pessoas. E aí? O que descrever numa imagem, né? O que pode ser descrito numa imagem? O que descrever ali? Em imagens estáticas, por exemplo, descreva a natureza da obra, né? Se é uma história em quadrinho, se é uma escultura, se é uma gravura, se é uma fotografia, enfim, a natureza da obra. Depois, descreva exatamente o que é visto. Você não tem que descrever aquilo que não aparece. Você não tem que descrever o que você deduz. Descreva exatamente o que aparece ali. Não antecipe informações, não deduza. Descreva com frases curtas. Não coloque muitos elementos numa mesma frase. Crie frases no presente do indicativo. Não crie frases na negativa. Por exemplo, essa rua não tem postes. Se não tem postes, eu não vou descrever. Escreva sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda e do mais geral para o mais específico, né? Por exemplo, veste blazer preto sobre blusa branca. O que aparece mais na cena é o blazer, né? O geral para o específico, que é a blusa. Localize onde, né? Onde está acontecendo aquela cena. Depois descreva quem está ali, né? As características daquele personagem, os acessórios que ele usa, o vestuário, os acessórios. Depois descreva a ação. O que ele faz ali? Né? O que aquele personagem faz? Depois, de que maneira essa ação é feita? Para fazer a audiodescrição, a gente precisa de 4 pilares, que é a clareza. Você tem que ter exatidão naquilo que está sendo audiodescrito, ser claro. Tem que ter objetividade, evitar termos supérfluos, né? Evitar ambiguidade, redundância, enfim.
relevância, o que será descrito, o que cabe naquela audiodescrição, aquilo que eu falei, imagens de preenchimento no slide, não cabe na audiodescrição, né? Vai poluir a audiodescrição. E aí eu vou dar um exemplo que eu falei ontem para o pessoal. Eu fui numa palestra e eu queria muito, tinha audiodescrição, enfim, eu queria muito saber o que estava nos slides, né? Que a pessoa, a palestrante, não estava falando bem o que estava no slide. Só que a audiodescrição, ela dizia apenas: fulana segurou o microfone com a mão direita, fulana coçou o cabelo, fulana virou para a esquerda, enfim. Esses elementos todos não tinham relevância para aquele momento, tá? Então, relevância é um dos pilares da audiodescrição. Concisão é dizer mais com menos. O que isso significa? Colocar um número maior de informações através de um número menor de palavras. Então, usar poucas palavras para descrever muitas informações. Dizer mais com menos. E especificidade, usar termos específicos. Se eu vou fazer a audiodescrição de uma videoaula de matemática, eu tenho que usar termos específicos da matemática. Evitar juízo de valor. Seguir bem as normativas linguísticas. Evitar seu e sua por conta da ambiguidade. Seu vestido. Seu sapato. Evitar gerundismos. O gerúndio é permitido, mas aquela história de ele está comendo, ele está andando, ele está, tá? Então, tira o gerundismo daí. Descrever cores, porque as pessoas com deficiência visual, elas também precisam ter a referência da cor. Evitar linguagem fílmica, tipo close, plano médio, plano intermediário, isso não cria imagem para a pessoa. Então, nós somos a Ana Júlia também, e daí a gente entende que, por exemplo, a equipe ela é uma só. Então, o roteirista ele trabalha com o consultor. A gente não tem o hábito de fazer um curso para roteirista e um curso para consultor, porque é uma equipe, né? Os dois precisam entender do trabalho de todos ali naquela equipe. Então, o curso é o mesmo, tá? Depois você entra em contato, eu posso passar algumas opções para você. Tem toda essa questão mais de inclusão mesmo, mas não só de inclusão, é a questão de formação de uma equipe única, né? Que precisa trabalhar em conjunto ali. Existe uma portaria, né, do Ministério das Telecomunicações que gradualmente exige que as emissoras apresentem uma quantidade de horas com a programação audiodescrita. Não é o ideal, mas já é o começo. Em materiais didáticos, em materiais audiovisuais, fora TV, a gente não tem lei específica que obrigue, mas a gente tem a LBI, que fala sobre adaptação razoável, que fala sobre acessibilidade, que fala sobre a questão da não adaptação ser considerada um crime, enfim. E eu acho que para a gente começar a levar essa informação para as pessoas de que a audiodescrição ela é necessária e importante, cada um pode fazer sua parte, independente de lei ou não. Porque a gente sabe que a lei muitas vezes está aí, mas não é cumprida. Então, talvez, se a gente for levar essa consciência para mais pessoas, ela funcione muito mais do que uma lei punitiva, né? A punição é óbvio que muitas vezes é legal, funciona e tal, mas a consciência eu acho que funciona mais, dá uma clareza melhor para os profissionais de quanto é importante ter audiodescrição em todos os espaços possíveis aí, em todos os momentos, tanto da vida acadêmica, de entretenimento e enfim, para as pessoas com deficiência visual, ok? A questão do abstrato, para quem não vê, a gente precisa entender o repertório dos outros sentidos, né? Como que esses outros sentidos vão atuar para que essa pessoa com deficiência tenha acesso ao elemento imagético, no caso as cores, que são elementos abstratos, né? A gente não pode sentir as cores, ou, né, teoricamente, a gente pensa que não pode sentir as cores. Mas para as pessoas que não enxergam, é exatamente assim que funciona. Elas vão sentir as cores. Então, as cores, elas precisam ter principalmente para quem nunca enxergou, né? Porque para quem já enxergou,
as cores já fazem parte do repertório. Mas para quem nunca enxergou, elas precisam associar as cores com algum elemento que seja significativo, né? Por exemplo, o verde ao cheiro do mato, por exemplo, né? O branco, a textura da maciez do algodão. O vermelho ao sabor do morango. Enfim, algo que seja significativo, que esteja dentro do repertório dessa criança, dessa pessoa, e ela vai conseguir sentir as cores, literalmente. Vai conseguir entender o que são as cores. E cada vez que essa cor aparecer, através da audiodescrição, ela vai ativar aquele sentido, aquela sinestesia, para que ela possa entender do que se trata e de que cor é aquela. Agora, tem uma coisa muito, muito interessante, que até esses dias eu estava conversando com a Lígia, e a Lígia, assim, ela é ótima, porque a Lígia, ela faz muita pesquisa. Então, para ela compor um roteiro, ela faz pesquisa. E o audiodescritor precisa ser pesquisador, né, em potencial. E aí a gente estava conversando dessas cores novas que surgiram aí, né? Um tal de nude, essas cores malucas aí com nomes diferentes, que eu nem consigo me lembrar. Então, que sentido faz isso para quem não vê? Nenhum, né? São nomes, são adjetivos. Então, a gente precisa que as cores se aproximem da realidade de quem não vê. Para que elas se aproximem da realidade de quem não vê, é óbvio que elas também precisam, elas também precisam se aproximar com relação a tonalidades, né? Então, essas cores, esses nomes doidos, malucos aí, eles precisam ser convertidos, transcritos, traduzidos para algo mais palpável, para quem não vê. Mas as cores, elas precisam estar dentro do repertório, sim, do audiodescritor. As cores precisam ser ensinadas para quem não vê, porque o mundo é imagético. A gente não pode, em hipótese alguma, criar um mundo à parte para quem não vê, um mundo em preto e branco. A gente não pode, a gente não tem como fazer isso, né? De reproduzir um mundo em preto e branco para quem não vê. A pessoa que não enxerga vai fazer parte do mundo junto com qualquer outra pessoa. E nada mais justo do que para que a gente insira essa pessoa nesse propósito de inclusão, nesse propósito de pertencimento, né? Como é a questão da deficiência visual, a gente precisa sim pintar esse mundo colorido para elas. E é super importante trabalhar com as cores. Eu e a Lígia, na verdade a Lígia, né, e eu, nós temos um canal no YouTube em que a gente divulga alguns trechos de obras com audiodescrição. Então seria até legal, né, se a gente pudesse colocar aí no chat, para que as pessoas acessem essas obras com audiodescrição. A gente tem um portfólio, né, nosso de obras com audiodescrição, de trechos de obras com audiodescrição, e a gente tem umas muito, muito legais, assim, a gente vai colocar outras, inclusive nós estamos preparando uma sobre o Covid-19, já está assim para sair, né, na ponta da agulha para a gente publicar. E tem outras obras muito interessantes, né, frutos dos nossos trabalhos. E aí, se vocês quiserem acessar para conhecer um pouco mais, né, sobre a audiodescrição, se a Lígia puder colocar aí nos comentários, tá? Eu também agradeço toda a participação de vocês. Eu estou disponível para o que precisar. Podem entrar em contato, a Cícera vai deixar o contato com vocês, e agradeço muito pela oportunidade tão rica e tão importante de falar sobre um recurso tão necessário em tempos de Covid-19, e espero que fique para sempre, né, que seja para sempre importante na vida das pessoas, que não deixe de figurar como um elemento principal aí para acessibilidade. Pode contar sempre comigo, e eu sou fã aí do trabalho de vocês são pioneiros aí com relação à acessibilidade, tenho certeza que serão exemplo para muitas universidades. Parabéns para toda a equipe, para o pessoal do curso de design, para todo mundo que está envolvido com isso, né? E eu estou super feliz de estar aí com vocês. Pode contar comigo. Beijão grande.